Vamos dar início ao nosso assunto mostrando um caso recente de invasão de privacidade. A atriz Paola Oliveira teve fotos íntimas divulgadas nas redes sociais. Os registros foram feitos clandestinamente durante as gravações da nova série que a atriz faz parte. Uma das atrizes mais badaladas do momento, Paola Oliveira, atrai os olhares por onde passa. O corpo em forma chama a atenção. Sabendo disso, alguém que teve proximidade com Paola se aproveitou. Tirou fotos no momento em que ela estava sem roupa. As imagens foram parar nas redes sociais. Com a privacidade exposta, a atriz fez uma postagem em tom de desabafo. Lançou o questionamento: até quando a invasão de privacidade, o desrespeito ao ambiente de trabalho e a atitude desonesta de trair a confiança de colegas de trabalho vão ser tratados como um ato de esperteza pela nossa sociedade? Mais à frente, a atriz chama de criminoso quem fez as fotos clandestinas. A força das redes sociais e dos aplicativos de conversa também gera espectadores para supostos flagrantes e imagens chamadas de exclusivas. Ainda mais quando envolve celebridades. Só que nesse último caso, a iniciativa partiu de onde menos se imaginava. Nas fotos, Paola Oliveira aparece em uma cena sensual em um set durante uma gravação realizada em uma produtora. No local estavam somente colegas de trabalho, o que gerou ainda mais indignação da atriz. Para o editor do portal R7, a situação em que foi registrado o flagrante provoca uma distorção de realidade. É porque ela não está se expondo a Paola Oliveira namorando publicamente. Ela era uma cena, era uma personagem, então é como se não fosse ela ali. Mas quando a foto vai para as redes sociais, vai como Paola Oliveira se relacionando com alguém. Paola Oliveira tirando a roupa para alguém. Então isso é muito pesado. Isso é o pior de tudo. Em nota, a Rede Globo informou que não poupará esforços para que sejam identificados os culpados pelas fotos e aplicadas as punições previstas na lei. Afirma ainda que adotará normas mais rígidas nas gravações fora dos estúdios. O interesse da atriz também é descobrir os responsáveis pelas imagens, o que pode levar a questão para a justiça. No âmbito civil, né, o profissional, se porventura foi um profissional, alguém que vive disso, ser o causador do vazamento dessa informação, a indenização que ele vai ter que pagar provavelmente vai ser muito maior do que uma pessoa comum. Né? Isso é analisado dentro do contexto, em razão dele ter ali uma atividade, digamos, econômica, explorando a imagem de terceiros em certas situações. Outros famosos foram vítimas do vazamento de fotos íntimas. No começo do ano, o ator Cauã Raymond foi flagrado nu, meditando dentro de casa. Ele estava próximo à janela, no apartamento onde mora, numa área longe da badalação do Rio de Janeiro, justamente para ter mais privacidade. Os registros teriam sido feitos com um drone, uma tecnologia que costuma ser usada por bisbilhoteiros. As imagens atiçaram a curiosidade das fãs, mas as opiniões ficaram divididas. Totalmente errado, né? Porque se fosse comigo eu não ia gostar, né? Ainda mais para um ator que vive da imagem, né? É complicado. Mas pra gente que depois vai dar uma olhadinha é legal. Só que o ator não gostou nem um pouco de se ver exposto e, na época, divulgou que o fotógrafo foi identificado e seria acionado judicialmente, da mesma forma que os veículos que compartilharam as fotos. Este advogado especialista em direito digital explica que, do ponto de vista jurídico, podem ser responsabilizados tanto quem faz as fotos quanto quem divulga as imagens por aí. As pessoas que divulgam essas fotos e esses vídeos íntimos, digamos assim, das pessoas, eles também podem estar praticando o crime de difamação, porque a cada momento que você divulgou, você, de certa forma, está difamando a imagem da pessoa, dependendo do contexto do vídeo ou da foto. Na maior parte dos casos, a pena acaba sendo indenização. Em 2016, a atriz Carolina Dickmann processou e ganhou uma ação contra um programa de televisão.
Na época, ela alegou que teve a vida particular e a tranquilidade violadas quando a equipe foi ao condomínio onde mora com guindaste e megafone, chamando pelo nome e fazendo imagens da atriz. A justiça deu ganho de causa a Carolina, que ganhou uma indenização de R$35 mil por danos morais. Já nos Estados Unidos, a legislação é mais rigorosa e foi lá que Gisele Bündchen foi flagrada em um momento íntimo. Um drone também foi utilizado para gravar a modelo na piscina da casa dela, abraçada ao marido. A modelo estava só com a parte de baixo do biquíni. O autor das imagens poderá sofrer consequências mais sérias diante da lei americana. No âmbito civil, as indenizações norte-americanas elas são infinitamente maiores do que a brasileira, né? E lá também existem legislações do âmbito criminal muito mais restritivas, né, do que a legislação brasileira. Então, eventualmente, algumas situações que aqui no Brasil não seria prática de crime, lá pode vir a ser considerado um crime. Aqui no Brasil, quem é vítima da divulgação de fotos íntimas espera que a legislação também se torne mais rigorosa. Como escreveu Paola Oliveira, até quando esse tipo de comportamento vai ser tolerado? Bom, e a polícia já descobriu o autor das fotos, um operador de câmera que trabalhava na produtora onde a Paola fazia a gravação. O homem de 41 anos admitiu o erro e pediu desculpas à atriz. Ele ainda não se explicou para a polícia e disse que não foi acionado juridicamente. Pois bem, estou aqui para falar sobre esse assunto com a doutora Andréa da Costa Ferreira. Seja muito bem-vinda aqui no RF com você, doutora. Obrigada pelo convite, é um prazer. Bom, uma invasão total de privacidade, né? Ele estava lá no estúdio junto com a Paola, ela estava nua e ele tirou foto e ainda não é considerado um criminoso. Esse tipo de invasão não é crime no Brasil? Ainda não. Nós não temos no Código Penal uma previsão para esse tipo de ato que ele praticou. Mas há um projeto que foi aprovado pelo Senado, está na Câmara, para ser analisado e também aprovado, exatamente para que esse tipo de conduta seja visto como crime e a pessoa responda também criminalmente por isso. Mesmo porque, doutora, hoje em dia as pessoas têm realmente a vida invadida dessa forma por conta da rede social, o mundo virtual, né? Sim. Eu até tinha uma dúvida, por exemplo, eu, Marielle, eu estou na rua, eu tiro uma foto e nessa foto tem pessoas atrás. Publico essa foto, a pessoa acaba vendo a minha rede social e fala, poxa, eu estou ali, eu não gostaria de estar ali. Cabe um processo contra a Marielle? Se essa foto ela gera uma publicidade, a pessoa se sente invadida na privacidade dela, ela pode sim, ela pode acioná-la judicialmente buscando uma indenização. Hoje, então, cabe apenas indenização por danos morais, por exemplo. Não passa a ser um crime até então? Até então, não. Como é uma garantia constitucional, a sua privacidade, a sua honra, a sua intimidade é uma garantia constitucional. Então, as pessoas, quando tiram fotos de pessoas que não autorizaram, elas têm sempre que ter isso na consciência, que elas estão tomando uma atitude sem qualquer autorização. E isso gera danos, pode gerar danos tanto morais como materiais. E isso a pessoa hoje consegue se ver indenizada na esfera civil. Ela entra com uma ação judicial, o juiz vai analisar as circunstâncias, ver o que aquilo ocasionou a ela e realmente cabe uma indenização. Bom, os casos desse tipo, acredito eu, que cresceram de uma forma absurda, né, o número de indenizações e por esse motivo acredito também que vai passar a ser até um crime, foi aprovado no Senado, né, e nós Sim. temos a matéria explicando, porque hoje em dia a gente tem a conhecida vingança pornográfica, né, o que é? Um casal faz fotos, vídeos, é problema do casal, não é mesmo? Mas aí briga, tem a separação, o que acontece? Um dos dois, né, fica com raiva e por vingança acaba espalhando na internet, em grupos de WhatsApp e acabando com a vida da outra pessoa, né? Então,
vai ser crime, sim, né? E Lei Maria da Penha, inclusive, né? Também. Esse projeto de lei, ele altera, ele inclui mais um artigo na Lei Maria da Penha, mas também inclui artigos no Código Penal. Então, são circunstâncias diferenciadas. A Lei Maria da Penha é porque são os crimes cometidos apenas contra a mulher. Então, vai verificar o constrangimento que a mulher foi submetida para que essas fotos dela fossem divulgadas. É um grande avanço, né, doutora? Muito, é uma Porque até proteção. então, pagar indenização, né? A pessoa paga, mas responder criminalmente dói muito mais, né? Muito mais. Pegar uma cadeia dói muito mais, né? Muito mais. Então vamos ver a reportagem, pode rodar. A nova lei quer punir os responsáveis por vinganças como a que a Ládia Vieira foi vítima. Ela foi chantageada por um ex-namorado da Tunísia e viu fotos íntimas captadas por ele sem consentimento caírem nas redes sociais. A divulgação foi feita depois que o namoro virtual acabou. Por telefone da Alemanha, ela relembrou como foi. Ele começou a colocar fotos, né, fotos do meu filho, fotos minhas, no Facebook, montando Facebooks falsos, mandando convites para minha família. E através disso ele pedia dinheiro para tirar isso do ar. As mulheres são as maiores vítimas da publicação de fotos e vídeos íntimos na internet. Geralmente, os autores da vingança pornográfica são ex-namorados e ex-maridos descontentes com o fim da relação. Mas os homens não estão livres de sofrerem chantagens desse tipo. Então, essa divulgação de imagens, essa produção de imagens, de conteúdo sexual sem autorização da pessoa vítima, ela obviamente traz um poder destrutivo altamente incalculável. Não há no Código Penal hoje nenhum artigo específico para punir os responsáveis. Quando são processados, eles respondem na justiça por difamação contra a honra, que é um crime com punição mais branda. O novo projeto de lei quer acabar com isso e tornar esse tipo de violação da intimidade um crime contra a dignidade sexual. Hoje o que está havendo é exatamente uma readequação do direito penal a uma nova realidade social. E eu acho que esse equilíbrio constante que se busca ter entre o direito e a realidade social é absolutamente indispensável. A divulgação de vídeos, fotos, áudio ou qualquer outro conteúdo com cena de nudez ou ato sexual de caráter íntimo, sem autorização do participante, pode ser enquadrada no novo artigo da lei. A pena prevista é de 2 a 4 anos de prisão e multa, com aumento de 1/3 na pena se, por exemplo, a vítima for uma pessoa com deficiência, houver violência contra a mulher, for praticada por funcionário público ou por quem teve acesso ao conteúdo no exercício da profissão. O projeto também prevê pena de 6 meses a 1 ano atrás das grades para quem fizer a imagem sem consentimento. A intenção da proposta é reconhecer que a violação da intimidade também é uma forma de violência doméstica e familiar. Outra mudança na lei é que a ação penal deixa de ser privada. Isso quer dizer que o processo não precisa mais ser movido apenas pela vítima. A partir do momento em que o projeto for sancionado, o Ministério Público também vai ter essa prerrogativa de entrar na justiça para buscar uma punição para o responsável pela vingança. Antes, esses casos eram processados mediante ação penal privada. A vítima tinha que ter a iniciativa de contratar um advogado e processar aquele agressor que postou as fotos dela sem o consentimento dela. A promotora do Grupo de Atuação Especial de Violência contra a Mulher diz que o Ministério Público vai dar respaldo às vítimas de classes mais baixas. Eu acredito que vai aumentar o número de denúncias, porque as mulheres vão ter mais informações, vão ter o acesso à justiça de uma forma facilitada, porque a titularidade será do Ministério Público, e também eu acredito que, sabendo que essa conduta é crime, muitas pessoas não irão fazê-las. É uma lei que precisava ser criada realmente com urgência, né, doutora Andréia? Muito, porque esse tipo de conduta aumenta cada dia mais com o avanço dessa tecnologia. A gente tem uma facilidade
nas mãos. Sim, nas mãos. Cada vez mais o mundo virtual está aí explorando realmente, né? O mundo, hoje todo mundo tem um celular na mão, todo mundo faz um vídeo, todo mundo faz uma foto, todo mundo divulga o que quer, mas não é bem assim, né? A gente tem que entender que tem regras também no mundo virtual. A gente não pode sair, principalmente compartilhando o que a gente quer, viu? Porque, olha, você pode divulgar e compartilhar, você também pode estar cometendo um crime, não é mesmo? Isso. Esse projeto que está para ser aprovado, há artigos distintos. Um para quem reproduz, para quem faz todas as fotos, filmagens, e há o artigo para quem divulga. E ambos vão ser puníveis. Todos os atos praticados são penas diferenciadas, mas quem divulga também vai ser condenado. E vocês viram prisão de 6 meses até 1 ano. E doutora Andréa acredita que logo, logo já entre em vigor, né, doutora? Isso mesmo. Acreditamos e confiantes nisso. Com certeza. Doutora, tem um recadinho para dar, você fica aqui. Daqui a pouco a gente vai falar, gente. Vocês não têm noção. Tem um site muito conhecido aí, eu já vou até relatar um pouquinho aqui sobre um outro caso de invasão de privacidade também. Um site muito conhecido, talvez você aí de casa conheça, né, gente? Que você vai lá e aluga apartamento, casa, né, para ficar a temporada na casa, na praia, no campo. Pois bem, uma pessoa proprietária da casa instalou uma câmera, gente, escondida dentro do quarto. E daí esse caso, claro, deu o que falar, invasão de privacidade total. Daqui a pouco vou mostrar então esse caso aqui para vocês.